Vamos agora às reações ao experimento da Terra Gêmea de Putnam. Objeções ao argumento da Terra Gêmea. Objeção à primeira parte do argumento. Quando, após a visita da nave espacial à Terra Gêmea, se descobriu que naquele lugar a palavra água significa XYZ, que quer dizer means XYZ e não H2O, e que sempre significou ou quis dizer mint XYZ, pode ser que o que queremos dizer com significar ou querer dizer mean é simplesmente se referiu a. Porque em língua inglesa a palavra meaning tem esse defeito. What I mean, I mean this chair, I mean this chair and not that chair. Bom, o significado referencial. Dito em uma linguagem freguiana, nós estamos falando da referência, bedeutung, e não sentido, sense. E a referência é obviamente externa, sempre foi externa. Referência e extensão são coisas externas. Não há dúvida, qualquer um, não é preciso fazer filosofia para saber isso. Palavras como significado, meaning, bedeutung têm um sentido que é linguístico. É claro, significado, meaning, diz respeito a regras semânticas, sejam elas quais forem. Agora, elas podem também ganhar um sentido referencial. Não a palavra sense, sentido, mas a palavra significado, meaning e bedeutung podem ganhar um sentido referencial. E a minha hipótese é de que Putnam está se aproveitando disso. Considere a frase: descobriu-se que na Terra Gêmea água sempre significou, quis dizer, has meant, se referiu a XYZ. Ok. Agora, descobriu-se que na Terra Gêmea água sempre teve o sentido de XYZ. Digamos que você substitua na frase de Putnam mean por sentido, sense. Has always have the sense of XYZ. Ora, isso parece incorreto. O sentido linguístico cognitivo era o mesmo. Isso é intuitivo. Então nós vamos mais tarde voltar a esse ponto. Quanto à segunda parte do argumento, há uma objeção aludida pelo próprio Putnam, de que o significado de água mudou, ele se expandiu. Nós vamos detalhar essa objeção. Em 1650, água significava só as propriedades superficiais do líquido aquoso. Logo, o significado, líquido transparente, inodoro, insípido, que a placa seca de apaga o fogo, era igual para os dois Oscars em 1750, correspondendo a idênticos estados mentais. Só que hoje a palavra água significa muito mais. O seu significado, o seu sentido se expandiu. Significa propriedades superficiais mais a essência subjacente. Descobriu-se a estrutura química. Então o conteúdo informacional da palavra, que é o que é expresso em descrições, que dá o sentido do termo geral, é muito mais complexo, muito mais amplo, ou ao menos complexo. Daí que hoje o significado é diferente. Ele se ampliou, mas isso pode corresponder a estados mentais diferentes, pois hoje Oscar I poderia eventualmente pensar em água como H2O e Oscar II poderia eventualmente pensar em água como XYZ. Ora, mas se nós estamos pensando no lugar dos Oscars, nós estamos usando os Oscars como instrumentos indexicais para aquilo que está nas nossas cabeças, que quando pensamos em Oscar 1 é H2O e quando pensamos em Oscar 2 é XYZ. Logo, os significados linguísticos não precisam estar fora de nossas cabeças. Estou antecipando o ponto em que eu quero chegar. A resposta de Putnam a essa ideia de uma expansão do significado, que é uma ideia de linguistas, senso comum até,
é que não é assim. O significado essencial da palavra água sempre foi o mesmo, pois ele sempre veio associado a uma suposta essência subjacente da maioria, uma relação teorética de mesmidade L, sameness L, da aparência superficial das amostras, que na época era desconhecida e que hoje a ciência demonstrou ser H2O. Então nós temos isso aí, esse esquema. Em 1750, a água significava a mesmidade L da aparência com a essência subjacente H2O. Em 1811, Avogadro já tinha uma ideia de algo semelhante a H2O, estava se referindo à essência subjacente. Em 1950, obviamente, significava mesmidade L da aparência com a essência subjacente H2O. O significado nunca mudou para Putnam. Mas isso é pouco intuitivo, contra-intuitivo. Existe distinção entre níveis de significados em Putnam, mas eu acho que isso pode ser agora desconsiderado, complicaria a minha explicação, não que haja qualquer problema. Se fosse certo, isso seria a ideia de Putnam, seria uma grande descoberta. Mas Searle sempre duvidou disso, e outros filósofos como Gabriel Segal e outros, eles duvidaram e continuam duvidando. E segundo Searle, agora o próprio Putnam confessou a ele que isso foi um erro, ou Putnam chegou à conclusão de que foi um erro, o que é um heavy burden para um filósofo, observa Searle. Bom, porque foi a principal ideia de Putnam. A minha opinião é de que se trata de um argumento como o de Berkeley, para mostrar que a matéria não existe, ou mesmo como o de McTaggart, para provar que o tempo não passa. São argumentos inteligentes, brilhantes, engenhosos, criativos, mas não podem estar certos. E a utilidade desses argumentos em filosofia é uma utilidade dialética. Ela está nas reações que provocam, tanto reações afirmativas, tentar estender, como se pretendeu até hoje, o argumento, como as reações críticas, tentar mostrar, encontrar o erro do argumento. Isso naturalmente vai fortalecer o campo oposto, porque para mostrar que isso está errado, nós teremos que desenvolver um descritivismo mais sofisticado, uma forma mais sofisticada de descritivismo, e é isso que eu pretendo fazer. Bom, alguns pontos críticos. Primeiro, imagine que você peça um copo d'água hoje sem saber que é XYZ, aqui na Terra. Alguém traz um copo de XYZ. Você está usando a palavra água com significado diferente? Sentido diferente? Parece que não. Ao menos que com significado você signifique what you mean, ou seja, referência. Naturalmente você se referiu a algo que tem a estrutura XYZ. Isso depois foi descoberto. Bom, outro ponto. Se a palavra for sentido, fica difícil dar sentido ao que Putnam diz. Como eu notei já antes, já a palavra significado tem uma conotação referencial dicionarizada. Vocês podem encontrar no dicionário de português. Significado de significare significa apontar, tem alguma coisa a ver. E pode ser traduzida como bedeuten, por exemplo, é a mesma coisa em alemão que significado ou meaning, e bedeuten, Frege torceu a palavra em Bedeutung. Bedeutung é a própria referência. Aproveitando-se dessa qualidade de ter uma sombra de significado referencial, que não é significado, é referência mesmo. A palavra meaning, usada por Putnam, é enganadora, pois em inglês temos o verbo mean, que significa querer dizer, referir. Por exemplo, I mean this chair and not that chair. Eu me referi a essa cadeira e não àquela. Mas se mean quer dizer no argumento apenas a referência, então quer dizer apenas a referência e não mais o significado. Terceiro ponto.
Putnam diz que em 1750 os Oscars já sabiam que havia alguma essência subjacente ao líquido aquoso que viam. Mas isso em 1750, digamos que sejam os Oscars das cavernas de 300 mil anos antes de 330 mil anos antes de Cristo. Bom, 70 mil anos antes de Cristo. Será que quando eles falavam de água, eles pressupunham uma relação de mesmidade L com alguma essência subjacente de modo a significar, querer dizer H2O? Muito provavelmente não. Eles não distinguiriam a água de, por exemplo, ar. Ar não tem uma essência subjacente. É uma mistura. 4. Sem dúvida, se não fosse iletrado em 1750, provavelmente Oscar era analfabeto. Na Europa era assim. Bom, em 1750 era um pouco mais do que isso. Já se admitia que a relação de mesmidade L com alguma essência subjacente X desconhecida estava por ser descoberta. Digamos que eles entendessem um pouco de química. Mas isso não chega a ser o mesmo que admitir mesmidade com H2O. Se Oscar viesse a nós trazido pela máquina do tempo, tendo aprendido que a nossa água é H2O e a da Terra gêmea XYZ, ele não diria que água significava, tinha um sentido de, queria dizer H2O em 1750. Certamente ele não pensaria isso. Ele diria que esse é o sentido que ele está dando à palavra hoje. 6. O Oscar trazido aos tempos de hoje pode admitir que o líquido ao qual em 1750 estava se referindo, nesse sentido significando, era H2O, e que por isso a sua extensão era também diferente, restringindo-se à Terra. Mas de modo algum admitirá que em 1750 havia com água querido dizer H2O, significado ou coisa assim. Mas para tal, ele usa o sentido, para se referir a H2O, ele usa o sentido atual, recém-adquirido, depois do curso de Química que ele fez conosco, como guia para redimensionar referência e extensão no passado. Vejam que para Frege a intenção determina a extensão, mas é o que o Oscar está fazendo. Com a sua intenção ele determina a extensão do termo que ele usou em 1750. Ele está usando a si mesmo como um órgão indexical, como um apontador indexical. Ele está usando a si mesmo no passado como um instrumento indexical. Além do mais, essa projeção só é possível porque referência e extensão são coisas, por definição, extramentais e extralinguísticas. 7. A explicação natural da diferença é que, sendo significado intramental, ele é indexicado ao tempo do falante, resistindo à espécie de projeção que Putnam está tentando fazer. A minha explicação é outra que não a de Putnam. É que nós, como eu disse, estamos usando os Oscars como instrumentos indexicais para a referência determinadas por sentidos que estão em nossas cabeças. Um sentido se referindo a H2O, ao que é apontado, referência e extensão de Oscar 1. E o outro se referindo ao que Oscar 2 está apontando lá na Terra gêmea, que é XYZ, e a referência e extensão da água H2O na Terra gêmea. Assim, se for assim, o significado, o sentido, continua nas cabeças, mas no caso, nas nossas cabeças, porque nós estamos usando os Oscars como instrumentos indexicais. Note que esse resultado é bem freguiano. São sentidos que, projetados no passado, determinam referências e extensões diversas. Se nós não estivermos conscientes disso, nós cometemos o tipo de equívoco cometido por Putnam. E isso sem perceber. Em minha opinião, Putnam explora, pois, a ambiguidade do termo mean, passando subrepticiamente de alterações lícitas na referência e extensão para alterações ilícitas no significado-conteúdo. Isso porque eles não tinham uma teoria do significado internalista
descritivista adequada para os termos gerais, que é o que eu penso estar desenvolvendo. Eu sugiro que um descritivismo mais refinado possa acomodar nossas intuições mais satisfatoriamente. O significado, o sentido cresce. E quanto à palavra água, nós temos dois núcleos semânticos principais interrelacionados. O primeiro núcleo semântico é o que existe desde sempre. É o significado da palavra água para o homem das cavernas era dado só pelas descrições de superfície. O líquido inodoro, insípido e transparente que aplaca a sede e apaga o fogo, e se encontra nos rios, lagos e mares e cai sob forma de chuva, e nada de H2O. Isso é o que Kripke e Putnam entendem por descritivismo. Agora, o descritivismo que eu quero propor é muito mais sofisticado. Primeiro existiu há 30 mil anos atrás, talvez há 100 mil anos, talvez há 10 mil anos atrás, provavelmente, mas começou a deixar de ser tão simples assim, digamos, há uns 2 mil anos atrás. Em 1650, como há 2 mil anos atrás, não havia só apenas DS, descrições de superfície, mas também DSD, que são descrições disposicionais mais sofisticadas. Um filósofo chamado Avrum Stroll observou isso. A água também pode ser o líquido no qual óleos não são solúveis. Um grego há 2000 e poucos anos atrás sabia disso. Um bom solvente. A água é um solvente universal. Eles também perceberam isso. É um mau condutor de eletricidade. Em 1650 já sabia que é um mau condutor de eletricidade em estado puro. Se você coloca sal na água, ele se transforma num bom condutor. Ela se transforma em bom condutor de eletricidade. Ok. DSD, descrições disposicionais, é uma adição, uma série de adições que foram sendo feitas com o aumento do conhecimento humano à ideia original de água. Então nós podemos simbolizar esse primeiro sentido, antes da descoberta da química, como DS mais DSD. Agora, B é o núcleo semântico científico, que tem uma longa história, não tão longa assim, que começou na segunda metade do século XVIII. O significado da palavra água, após em 1811, quando Avogadro estabeleceu a sua constituição essencial subjacente, era H2O. Acho que a história é um pouco mais complexa, mas aqui está simplificado e eu acho que até incorreto. Bom, mas podemos chamar a descrição da estrutura química e suas relações de DP. Isso inclui não só H2O, mas o modo como os átomos se agrupam, etc. Mais ou menos em 1820, 1830 até 1850 se estabeleceu claramente que a água tinha estrutura química H2O. Mas depois foram se estabelecendo mais coisas, que é um composto dipolar, etc. Explicações químicas. Isso só surgiu no século XX. Bom, mas isso não é tudo. Nós jamais inferiríamos a estrutura química sem o auxílio de experimentos macroscópicos. Então, o novo núcleo semântico, que pode ser descrito, vejam só, você tem uma descrição, a água é composta de H2O. Isso é uma descrição, só que é uma descrição de estrutura subjacente, incorporável a uma teoria descritivista. Então, mas além dessa descrição da estrutura química, existe o resultado das experiências de Lavoisier, de Avogadro, etc., experimentos de eletrólise, etc., e como se chega à estrutura química. A estrutura química nos permite também produzir inferências macroscópicas, como que de 2H2O mais 2O dá 2H2O2, que é água oxigenada, e que é outra substância. E tudo isso são descrições de superfície associadas ao sentido da palavra água para os especialistas, para os cientistas, para os químicos. Então, o sentido da palavra água para os químicos
Vejam, isso não é simples. O sentido é uma coisa extremamente dispersa e complexa. Inclui as descrições que descrevem os meios pelos quais nós chegamos a descrições de profundidade, descrições da estrutura química, que é uma espécie de resumo de tudo, H2O. Mas não é tão simples assim. Ninguém pensa só H2O. Você pensa tudo mais. Você tem um conteúdo informativo da palavra água que é expresso, por exemplo, num item da Wikipedia, mas também pode ser expresso em um livro que eu tenho aqui, que se chama The Biography of Water. Tem umas 400 páginas explicando tudo o que se sabe, ou muito do que se sabe sobre o conceito de água, sobre o que é água, o conteúdo informativo da palavra água. O núcleo semântico científico da palavra água não é, pois, formado só da descrição da estrutura essencial profunda, mas também de um conjunto de descrições de superfície inferencialmente ligados à descrição profunda. Em suma, conjunto de regras inferenciais constitutivas do núcleo científico do sentido pode ser grosseiramente simbolizado como dP mais dsP. A conclusão descritivista é de que o sentido total da palavra água hoje é constituído de dois núcleos: o núcleo de senso comum e o núcleo científico. Eles podem ser simbolizados pelos dois grupos de descrições que se seguem: ds-dsd, que é o que existia já em 1750, em grande parte, e dp-dsp, que é o núcleo científico que os químicos conhecem mais ou menos bem. Daí, algo que lembra a relação de mesmidade L relacionada ao sentido pode realmente existir, mas ela tem um sentido horizontal no tempo, aqui não convergindo para o que ainda não foi consensualizado. Nós supomos aqui, podemos supor que a verdadeira relação de mesmidade L serve para classificar referências em suas extensões. Aqui está o nosso esquema, que seria de que há 30 mil anos atrás, o homem da idade da pedra significava regras expressas por ds. 1650, ds mais dsd. Alguma essência subjacente desconhecida, uma coisa em si, um x. Em 1811, água significava regras expressas por ds mais dsd mais dsp mais dp. Quer dizer, acresceu-se a estrutura subjacente. Em 1850, a adição de propriedades de dois tipos, ds e dp. 2008, sempre o conteúdo informativo vai aumentando de um termo como água. Por exemplo, se descobriu em 2000 e poucos que a água volta a se liquefazer quando está na proximidade do zero absoluto. A admissão de dois núcleos semânticos constitutivos do conceito permite solucionar um conhecido dilema deixado em aberto pela teoria causal. Os dois tipos do dilema são: A. Para causalistas como Putnam e Kripke, se descobrirmos que em algum lugar da Terra o líquido transparente inodoro que mata a sede não tem a estrutura química H2O, mas tem a estrutura XYZ, nós diremos que ele não é água, pois água se define por sua essência subjacente, que é H2O. E se descobrirmos que em algum lugar da Terra existem rochas pretas semelhantes ao carvão que não apagam fogo nem possuem nenhuma propriedade da água, não sendo sequer transformáveis em água, mas com estrutura química H2O, elas deverão ser água, que é bastante problemático. B. Para descritivistas como Eyer, no primeiro caso diremos que se trata ainda de água, mesmo que de um outro tipo, e no segundo caso diremos que não se trata mais de água. Ora, os dois parecem ter uma certa razão e os dois parecem estar errados também. Quem está com a razão? A minha resposta é que os dois lados estão certos até em certa medida. O problema real ele surge de situações nas quais um dos núcleos semânticos constitutivos do nosso conceito de água é substituído pelo de outros conceitos. Minha sugestão, um pouco wittgensteiniana, é de que nós podemos privilegiar um ou outro núcleo semântico dependendo do contexto efetivo ou imaginado em que usamos a palavra água. O que Putnam e Kripke fazem
é privilegiar o núcleo científico de significado. Assim, quando não temos H2O, não temos água. Teremos então uma outra substância com outra fórmula química. O que Eyre e Stroll fazem, e outros descritivistas, até hoje talvez, fazem é privilegiar o sentido ordinário. Quando faltam as propriedades superficiais, não temos mais água. Só elas bastam. Será que ambos estão errados? A solução que eu proponho é de que as duas respostas são possíveis, pois o núcleo semântico predominante varia com o contexto de interesses que cerca nosso uso da palavra. Vejamos como isso poderia ser. Há dois contextos, científico e ordinário. Imagine duas comunidades, a dos cientistas e dos pescadores. Os primeiros querem detectar impurezas na água, os segundos querem apenas cavar um poço para usar a água para beber e para lavar. Cientistas privilegiam o núcleo Dp mais Dsp da água como hidróxido de hidrogênio, mesmo que conheçam a estrutura aparente. Pescadores privilegiam Ds mais Dst, mesmo que eles tenham uma informação acerca da estrutura subjacente. Não importa, o que eles querem é o líquido transparente que faz bem, não faz mal à saúde, que eles podem beber e podem se banhar e lavar, etc. E não importa a estrutura química. Bom, no contexto do interesse científico, um líquido com propriedades superficiais da água, mas com propriedades profundas x, y, z, não será identificado como água. E sólidos com estrutura H2O e nenhuma propriedade superficial da água serão água. Então aqui vale o quê? Vale Dp e Dsp. No contexto dos interesses ordinários dos pescadores, diremos que trata de uma espécie de água, e no segundo nós diremos que certamente não é água, pois no contexto ordinário o que vale é a utilidade prática, basta saciar a sede, preservar a vida, lavar. Em suma, aqui o que vale é Ds mais Dsp. Putnam e Kripke consideram o termo água como se todos os contextos fossem científicos. E nesse caso, não pode ser que Oscar I e Oscar II tivessem entendido sentidos diferentes em 1750. Ou melhor, eles teriam que entender sentidos diferentes em 1750 se você privilegia isso. Já Eyre, Stroll e outros consideram o termo água como se todos os contextos fossem ordinários. Nesse caso, pode ser que Oscar I e Oscar II tivessem entendido o mesmo sentido em 1750, mas fica sem explicação que possamos hoje atribuir sentidos diferentes à água da Terra e à água da Terra gêmea, o que é perfeitamente possível se privilegiarmos contextos científicos. Existem muitos outros pontos. Por exemplo, a divisão de trabalho linguístico, o fato de que a maior parte de nós conhece muito pouco acerca do conceito de água e mesmo assim parece se referir à água. Eu tenho explicação descritivista para tudo isso. Existe uma divisão de trabalho da linguagem que é cognitivista, descritivista. O próprio Locke, por exemplo, já havia antecipado a noção de divisão de trabalho da linguagem, e Locke, como todos sabem, achava que os significados são ideias na mente, no que ele estava bem mais certo do que Putnam. Bom, então, se alguém se interessar, tem esse esboço de artigo On the Meaning of Water, em que isso tudo está muito melhor explicado.